paz do Senhor, bom dia a todos. Nós estamos aí no terceiro dia do propósito de Daniel, nessa terça-feira linda que o Senhor preparou para nós. E até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Estamos alegres e firmes em Deus, por tudo que Deus tem feito no nosso meio, igreja. Meu coração está grato a Deus e alegre, porque percebemos que esse propósito, quando nós abrimos mão, das nossas paixões, da carne, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus, ficamos mais perceptíveis à presença de Deus. Isso é bom demais, isso nos deixa mais perto do Senhor e nos ajuda a entender a voz dele, ouvir a voz dele com mais sensibilidade e sermos guiados pela direção que ele tem para as nossas vidas. Queria compartilhar aqui com vocês nessa manhã uma palavra, que está no início do livro de Daniel, no capítulo 1 mesmo, ali que iniciando no versículo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Está com D minúsculo, Deus aqui. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres. Olha o que o rei disse ao chefe dos eunucos: que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e nobre, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria. Olha a estratégia do rei: dotados de sabedoria, bela aparência, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, o que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Olha a estratégia do rei. Deus ministrou muito isso aqui no meu coração. Quero compartilhar essa palavra nesse primeiro capítulo de Daniel com vocês aqui nessa manhã. A estratégia do rei era trazer já jovens dotados de bela aparência, de sabedoria, inteligência e instrução, que eles tivessem capacidade para assistir no palácio do rei. Ou seja, o rei já tinha uma estratégia, quem que ele desejava trazer no meio do povo que estava sendo capturado para vir para o exílio da Babilônia, para o exílio babilônico. Então, o rei pediu ao chefe dos eunucos que separasse jovens dessa forma. Ou seja, a função, a tarefa do eunuco era olhar e observar quem que ele ouvisse falar no meio do povo de Judá, no meio dos israelitas que estavam sendo capturados, alguns jovens que tivessem essa capacitação, que fossem com essas qualidades e características. E aí trouxeram o povo para a Babilônia, foram capturados para o exílio babilônico, e dentre eles estavam ali Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses 4 jovens foram destaques ali. Quando continuamos a leitura, depois você pode estar meditando esse capítulo 1 de Daniel, que é muito lindo isso aqui e é muito forte. No final do capítulo diz assim, então o rei conversou com eles, depois que Daniel se decidiu posicionar e não contaminar com as iguarias do rei, não participar dos banquetes do rei. Ele ficou por 10 dias assim, e no final lá ele estava mais esbelto, ele estava mais forte, seu físico, seu porte físico e tudo, ele estava mais bonito e mais bem tratado, vamos dizer assim, do que os outros que participaram do banquete. Ele fez um propósito primeiro de 10 dias, de não comer nada dos banquetes do rei. Ele ia comer só legume e água. Foi o propósito dele, de 10 dias primeiro, nesse primeiro propósito de Daniel. E no final dos 10 dias, o chefe do eunuco chegou para ele e olhou, que tinha permitido ele viver esse propósito ali, mesmo com medo do rei. Ele disse: faz um teste de 10 dias, depois o senhor volta e me assiste, me vê como eu vou estar. E aí quando o chefe dos eunucos volta, o Daniel estava mais forte, mais belo, mais esbelto do que todos os outros que estavam ali no exílio babilônico. Então foi algo plausível, e eles começaram a conhecer a força de Deus, o poder de Deus, Foi uma experiência impactante. Lá no final do capítulo, a partir do versículo 19, olha aqui: então o rei conversou com eles
E entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes que foram trocados, né, de Misaque, Sadraque e Abednego. Por isso ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e discernimento a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Assim Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O que eu quero confirmar com vocês nessa manhã? Igreja, quando o inimigo vem com estratégias, né, contra as nossas vidas, o rei, tudo isso foi permitido pelo Senhor. Quando o rei foi lá, né, o início do texto diz que o Senhor entregou na mão dele. O Senhor, olha o verso 2: e o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Ou seja, Deus que entregou o povo, porque Deus permitiu isso para trazer uma correção, para trazer um juízo, um ajuste na nação israelita. Por quê? Porque o povo já estavam servindo a outros deuses, já estavam vivendo da forma conturbada, fora da vontade do Senhor, com seus caminhos pervertidos. Então Deus permitiu que a cidade de Jerusalém, a nação israelita, o povo de Judá, fosse levado em cativeiro pelo rei Nabucodonosor. E o que eu quero dizer para vocês nesse devocional dessa manhã, nessa palavra, é que o Senhor permitiu tudo isso. Deus permitiu que o povo fosse levado para ajuste, para acerto de conta, para arrependimento. Então foi permissão do Senhor eles serem levados em cativeiros. Então Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele trabalha de um lado e ele trabalha do outro. Deus trabalha dos dois lados. O Senhor, ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. A estratégia que o rei usou ali para pegar esses homens doutos ali, pediu para escolher entre eles, que já estavam sendo exilados ali, levados em cativeiro. Deus pega e permite para testar também e ver se Daniel, Misaque, Sadraque e Abednego, que ainda estavam ali no meio de uma nação pervertida, se eles continuariam se posicionando, servindo a Deus. O que eu quero dizer para você nesta manhã: Deus, ele permite circunstâncias na nossa vida. Deus, ele não permite, muitas das vezes, sermos subjugados, sermos levados, talvez, em cativeiro também, porque ele quer ver em nós se nós permaneceremos no meio da luta, das batalhas e das guerras, se nós permaneceremos firmes, servindo a ele, sendo fiel a ele e buscando a ele. Deus quer ver em nós, principalmente em meio às guerras, no meio das batalhas, no meio das circunstâncias adversas, das dificuldades. O Senhor está querendo olhar para nós e ver se nós iremos permanecer servindo a ele com fidelidade, com integridade, de verdade. É isso que o Senhor quer ver em nós. O Senhor quer testar nossa fé de vez em quando, né? E vemos lindamente nesse capítulo 1 de Daniel, que foi algo específico com o povo israelita, com a tribo de Judá, né? Que foi levada em cativeiro, que era uma tribo imensa, gigante, que ainda permaneciam ali. E eles foram levados em cativeiro. E tinha homens ali que serviam ao Senhor no meio daquela tribo. Então, não é toda circunstância adversa na vida que vai acontecer que você pensa que Deus não está no negócio. Ah, mas por que isso está acontecendo? Não. Às vezes, alguns são levados em meios de outras circunstâncias adversas para um tratamento. E Deus permite que homens justos e mulheres justas estejam no meio dessas circunstâncias adversas. Talvez um povo é levado, algo acontece. Eu tenho percebido nesses dias, isso é tão real o contexto que nós estamos vivendo aqui da imigração dos Estados Unidos nesses dias, que essa circunstância adversa que está acontecendo, muitos estão sendo capturados aí, porque realmente estão pervertidos, não se arrependeram,
não buscam o Senhor, não servem a Deus, eles estão sendo levados. Mas no meio desse monte que está sendo capturado aí pela imigração, tem homens e mulheres de Deus justos, que ainda servem ao Senhor. E Deus está testando a fé de muita gente nesses dias. No meio dessa batalha, no meio dessa circunstância adversa, dessa guerra de imigração, né, dessa deportação que está sendo em massa aqui nos Estados Unidos, Deus está testando a fé de muitos homens e mulheres justas, se dentro dessa capturação, lá dentro, eles vão continuar servindo a Deus e vão continuar confiando em Deus e vão continuar sendo fiel ao Senhor. Como esses homens que se posicionaram, eram homens doutos, eram homens dotados de sabedoria, né? Esses 4 jovens, a história deles ficaram marcada. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram marcados com a história deles, porque eles continuaram servindo a Deus, não se curvaram a outros deuses, não participou de banquetes alheios, mas se decidiram neles. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que é o meu Criador, que é o meu Redentor. Eles tinham convicção no Deus que eles serviam e se posicionaram em servir esse Deus, em ser fiel a Ele. Eles foram grandemente honrados pelo Senhor no seu posicionamento dentro de um cativeiro, no meio da circunstância difícil que eles viviam. Eles não se curvaram, mas se posicionaram. Então é tempo de eu e você se posicionar em meio a circunstâncias adversas, em meio a essas guerras que estamos vivendo aí no setor imigratório dessa nação, no meio a toda essa dificuldade, a tudo isso que nós temos passado, vivido, experimentado nesses dias. É tempo de nós nos posicionarmos e dizer: eu continuo servindo a Deus, eu continuo sendo fiel a Ele. Eu sei que o cenário não é bom, eu sei que as notícias não são boas, eu sei que está acontecendo uma capturação aí, um cativeiro imigratório nesses dias, mas eu continuo servindo a Deus, eu continuo sendo fiel a Ele, eu continuo da mesma forma, com a minha fé ativada, e vou até o fim. E eu creio que o Senhor, Ele está no controle de tudo, e no final Ele irá honrar as nossas vidas. Continue assim, perseverando, firme em meio a esse cenário, em meio a essa capturação imigratória. Eu tenho a convicção que nós iremos cantar junto e adorar ao Senhor o hino da vitória lá na frente e glorificar o nome dEle, porque Ele é fiel, Ele nos testa e Ele quer ver em nós a nossa fé de verdade, em meio aos problemas, a tudo isso, continuando servindo a Ele, sendo fiel a Ele e dizendo: independente de qualquer coisa, eu continuo sendo seu servo, eu continuo te amando e te servindo por toda a minha vida. Fique com essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. O Senhor te dê uma terça-feira aí cheio da presença do Espírito Santo e um restante de semana transbordante da graça e da presença do Senhor na sua vida, na sua casa, para a glória do nome dEle. Um abraço a todos vocês. Continuamos firmes aí. Deus te abençoe nesse terceiro dia, né, do propósito. E seguimos firmes avantes aí, porque Jesus está conosco. Então a vitória é certa, pelo sangue de Jesus. Um abraço a todos, igreja. Deus abençoe vocês.